que você quer dizer? Como assim minha conta está negativa? Isso é impossível. Fingi surpresa quando recebi a ligação. Do outro lado da linha, a irmã de Ricardo, meu marido, esbravejava sobre o dinheiro do aluguel que ele havia prometido a ela. Ele fez o quê? Mantive a voz firme, deixando-a acreditar que eu estava descobrindo naquele momento a traição do meu marido. Meu nome é Clara Martins, e Ricardo acabou de se tornar um dos maiores erros da minha vida. Não da forma como ele pensa. Naquela manhã de domingo, acordei em uma cama vazia e com um bilhete cruel preso à geladeira. Adeus. Nunca te amei. Foi como um tapa na cara, mesmo que eu já esperasse por algo assim. Ricardo achava que tinha me enganado, mas ele não fazia ideia do que estava por vir. Sou contadora forense em São Paulo. Nos últimos 15 anos, rastreei fraudes financeiras para algumas das maiores empresas do Brasil. Quando meu próprio marido começou a mostrar sinais de que planejava sua grande fuga, há cerca de 3 meses, ele claramente não sabia com quem estava lidando. Primeiro, ele começou a perguntar sobre nossas economias e aposentadoria, demonstrando um interesse súbito por finanças após anos, deixando tudo sob minha responsabilidade. Depois vieram as ligações misteriosas, as ausências inexplicáveis e o hábito de trocar a tela do computador sempre que eu entrava na sala. Coisas que, no meu trabalho, são sinais clássicos de alguém prestes a sumir. Ricardo pensou que estava sendo esperto, mas cada transação suspeita, compra escondida ou tentativa de mover dinheiro sem meu conhecimento era registrada, fotografada e enviada diretamente para meu advogado. Quando ele deixou aquele bilhete na geladeira, achando que havia feito a fuga perfeita, eu já tinha movido nosso dinheiro, bloqueado contas e preparado uma armadilha. Na segunda-feira de manhã, meu telefone começou a receber alertas de fraudes. Transações recusadas, tentativas falhas de saques, contas congeladas. Cada notificação era música para os meus ouvidos. Ricardo acreditava estar 10 passos à frente, mas ele estava caminhando direto para sua ruína. Passei semanas investigando tudo. Descobri que ele não apenas planejava fugir com nosso dinheiro, mas também era alvo de investigações por golpes aplicados em mulheres financeiramente bem-sucedidas. Ele as encantava, casava-se e, quando ganhava sua confiança, drenava suas economias antes de desaparecer. Tudo culminou no momento em que ele tentou acessar nossas economias pela última vez. Ele marcou um encontro comigo, dizendo que precisava de uma última chance para se explicar. Fui ao café onde ele estava, mas desta vez não estava sozinha. 2 agentes da Polícia Federal estavam sentados em uma mesa próxima. Quando mostrei as evidências contra ele, extratos, transações, e-mails, sua expressão finalmente mudou. Pela primeira vez, ele percebeu que estava perdido. Ricardo foi levado pelos agentes, e eu finalmente respirei aliviada. Não apenas por ter protegido meu futuro, mas por ter garantido que ele nunca mais faria isso com ninguém. E sabe o que é irônico? Homens como Ricardo acham que podem enganar mulheres fortes e inteligentes. Mas no final, ele escolheu a mulher errada para tentar enganar. Depois que Ricardo foi levado, pensei que tudo havia acabado, mas a verdade é que o impacto daquilo ainda reverberaria por muito tempo. Descobrir que eu havia sido alvo de uma fraude tão calculada por alguém que compartilhou minha vida por anos foi como arrancar um curativo e expor uma ferida profunda. Mas, ao mesmo tempo, aquilo me deu uma força que eu não sabia que tinha. Enquanto a polícia desmontava a rede de mentiras de Ricardo, mais detalhes começaram a emergir. Não apenas ele tinha enganado outras mulheres, mas também estava envolvido em um esquema financeiro muito maior. Descobriram contas bancárias espalhadas por vários estados e até em paraísos fiscais. Tudo apontava para uma operação tão vasta que envolvia cúmplices, identidades falsas e vítimas em diferentes regiões do Brasil. Uma das vítimas foi quem me ajudou a entender o verdadeiro alcance dos atos de Ricardo. Maria Luísa, uma empresária de Belo Horizonte, entrou em contato comigo depois de ouvir falar do caso. Ela contou que ele tinha usado exatamente o mesmo esquema: encantá-la, casar-se e depois sumir com seu dinheiro. Mas, diferente de mim, Maria Luísa havia perdido quase tudo. Seu negócio foi à falência e ela estava lutando para se reerguer. Conversar com ela foi um choque de realidade.
Até aquele momento, eu estava lidando com a questão apenas como algo pessoal, mas percebi que Ricardo não era apenas um traidor, ele era um predador. Ele explorava mulheres bem-sucedidas, aproveitava-se de sua confiança e deixava um rastro de destruição por onde passava. A partir daquele momento, decidi que não bastava apenas garantir que ele fosse preso. Eu queria ajudar suas outras vítimas, trazer justiça para todas nós. Trabalhando com a Polícia Federal e com advogados que representavam essas mulheres, comecei a compartilhar tudo o que sabia. Minhas evidências eram a peça-chave para conectar os crimes de Ricardo e expor sua rede de golpes. 2 meses depois, veio o julgamento. Lembro-me de sentar no tribunal, observando Ricardo, agora apenas uma sombra do homem confiante que costumava ser. Ele estava abatido, com o olhar perdido, enquanto cada uma de suas vítimas se levantava para dar seu depoimento. Mulheres de diferentes cidades, com histórias semelhantes, todas se unindo contra ele. Quando o juiz leu a sentença, 25 anos de prisão por fraude, roubo e conspiração, senti algo que não esperava, alívio, mas também compaixão. Não por Ricardo, mas por aquelas que ainda estavam tentando reconstruir suas vidas depois de tudo que ele havia tirado delas. Depois do julgamento, fui abordada por um dos agentes da Polícia Federal. Ele me perguntou se eu consideraria ajudar em outros casos, usando minhas habilidades como contadora forense para rastrear outros golpistas. Pensei naquilo por um momento e percebi que, de certa forma, toda essa experiência havia me dado um novo propósito. Aceitei. Nos meses seguintes, ajudei a desmantelar outros esquemas semelhantes, trabalhando lado a lado com autoridades e ajudando a rastrear fundos roubados. Mas o mais gratificante foi criar uma rede de apoio para as mulheres que foram enganadas. Algumas delas, como Maria Luísa, tornaram-se grandes amigas, e juntas transformamos nossa dor em algo poderoso. No final, Ricardo tentou me destruir, mas só conseguiu me tornar mais forte. Ele achava que estava lidando com uma vítima, mas descobriu que havia escolhido a pessoa errada para enganar. E agora, minha missão é garantir que outros como ele pensem 2 vezes antes de subestimar mulheres fortes e inteligentes. Porque, no fim das contas, a justiça sempre encontra seu caminho, e algumas vezes, ela usa saltos altos e um laptop para fazer isso. 6 meses depois do julgamento de Ricardo, minha vida havia mudado completamente. Eu não era mais apenas a Clara Martins, contadora forense de São Paulo. Agora, eu era uma especialista reconhecida no combate a golpes financeiros, trabalhando ao lado da Polícia Federal em casos de fraude e conspiração. Minha rotina passou a ser marcada por viagens a outras cidades, conferências com equipes de investigação e noites longas rastreando transações em sistemas bancários complexos. Cada novo caso trazia uma nova história de traição, manipulação e ganância, mas também uma nova oportunidade de devolver justiça às vítimas que, como eu, tinham sido deixadas com cicatrizes profundas. Em um desses casos, conheci algo que me marcou profundamente. Era sobre uma jovem médica, Ana Carolina, que havia perdido todas as suas economias ao cair em um esquema parecido com o de Ricardo. O golpista a convenceu a investir em um negócio revolucionário, que acabou sendo uma pirâmide financeira disfarçada. Quando ela percebeu, era tarde demais. A dívida que ele deixou quase a destruiu. Enquanto eu ajudava Ana Carolina a rastrear o dinheiro e a encontrar justiça, me vi refletindo sobre minha própria jornada. A dor dela era tão parecida com a minha, mas o que me surpreendeu foi a força que ela encontrou em meio à destruição. Ana Carolina começou a dar palestras sobre golpes financeiros e a educar outras mulheres para que nunca passassem pelo que ela passou. Inspirada por ela e por tantas outras vítimas, decidi que precisava fazer mais do que apenas capturar criminosos. Comecei a organizar workshops e palestras para ensinar mulheres a reconhecer sinais de manipulação financeira, a proteger suas contas e a entender seus direitos. Minha ideia era simples: dar poder a quem tantas vezes foi alvo de golpistas. No meio de tudo isso, a vida me deu uma surpresa inesperada. Maria Luísa, a empresária de Belo Horizonte que Ricardo também havia enganado, tornou-se minha parceira nesses projetos. Nós nos tornamos amigas próximas, e sua experiência como vítima de um golpe deu às nossas palestras um peso emocional que ninguém poderia ignorar. Juntas,
Começamos a construir uma comunidade de mulheres fortes, determinadas a transformar suas dores em armas contra golpistas. Claro, minha própria jornada ainda tinha seus desafios. Depois de tanto tempo investigando a vida de Ricardo, descobri novas vítimas que ainda estavam tentando se recuperar, incluindo uma mulher do Paraná que havia perdido não apenas dinheiro, mas também a guarda dos filhos por causa das mentiras dele. Esses casos me lembravam que, embora a justiça tivesse sido feita, as consequências dos atos de Ricardo ainda ecoavam na vida de muitas pessoas. Um dia, enquanto revisava os documentos de mais um caso, recebi uma ligação inesperada. Era o advogado de Ricardo. Ele estava tentando negociar informações sobre cúmplices em troca de uma redução de pena. A voz dele era fria, sem traço de arrependimento, e isso me fez perceber algo. Ricardo nunca mudou, e talvez nunca mudasse. Recusei a negociação. A verdade é que o sistema já havia capturado a maioria dos cúmplices dele, e o que restava não justificava deixá-lo escapar de mais anos de sua sentença. Para mim, aquilo era mais do que justiça. Era uma lição para ele e para todos os outros que achavam que poderiam se safar explorando outras pessoas. Hoje, olhando para tudo o que aconteceu, vejo que aquela manhã em que encontrei o bilhete de Ricardo foi um ponto de virada na minha vida. O que começou como uma tragédia pessoal se transformou em uma missão que impacta dezenas de pessoas todos os dias. Ricardo achou que estava destruindo minha vida, mas ele apenas me deu a chance de criar algo maior do que eu mesmo. Agora, ajudo a desmascarar mentirosos e devolvo às vítimas algo que perderam: esperança. E para quem pensa em enganar ou manipular, aqui vai um aviso: dinheiro pode até esconder mentiras por um tempo, mas sempre deixa rastros. E eu sou muito boa em segui-los. Meses se passaram, e o trabalho de rastrear golpistas continuava intenso. A rede que Ricardo havia construído ainda rendia desdobramentos. Mais cúmplices eram encontrados, novas vítimas surgiam e, pouco a pouco, o quebra-cabeça de sua operação criminosa se completava. Em um caso específico, fiquei particularmente abalada. Recebi uma mensagem de uma mulher chamada Helena, do Rio de Janeiro. Ela tinha lido sobre minha história em uma reportagem que falava sobre o julgamento de Ricardo e decidiu me procurar. A mensagem dela era curta, mas carregava uma dor imensa. Você me inspirou a falar. Ele destruiu minha família, mas eu quero lutar. Quando conversei com Helena, ela estava em prantos. Ricardo havia se passado por um empresário, prometendo a ela e ao marido um investimento seguro em um negócio lucrativo. Eles confiaram nele, entregaram suas economias de uma vida inteira e, pouco tempo depois, ele desapareceu. O golpe não apenas tirou o dinheiro da família, mas também gerou conflitos que acabaram em um divórcio. Eu senti o peso da voz de Helena enquanto ela contava sua história. Para ela, denunciar Ricardo não era só sobre o dinheiro perdido, era uma forma de recuperar a dignidade, de encerrar um ciclo de vergonha e culpa que ele havia deixado para trás. Foi aí que percebi que o impacto de um golpista vai muito além das finanças. Ele destrói laços, abala confianças e espalha cicatrizes invisíveis que duram uma vida. Decidi ajudá-la pessoalmente. Mergulhei nos documentos que ela guardava, analisando os detalhes das transações, identificando padrões que Ricardo usava em outros golpes. Mais uma vez, vi como ele era meticuloso e manipulador, mas também notei algo que confirmava o que eu já sabia: ele sempre deixava rastros. Com a ajuda das provas que encontramos, Helena conseguiu abrir um processo contra ele. Embora o dinheiro não pudesse ser recuperado, o ato de confrontá-lo no tribunal foi um divisor de águas para ela. Ao vê-lo sentado no banco dos réus, Helena chorou, mas dessa vez não era por tristeza. Era por libertação. Ao sair do tribunal com Helena, vi algo que me marcou profundamente. Ela me abraçou e disse: "Obrigada por me dar coragem. Você é uma inspiração." Essas palavras ficaram comigo. No fundo, percebi que cada vítima que encontrava justiça era uma pequena vitória que validava tudo o que passei. Mas nem tudo era vitória. Mesmo após todo o meu trabalho, ainda haviam vítimas que não conseguiam falar, que tinham medo ou que já haviam perdido tanto que não viam mais esperança. Um dia, enquanto organizava um evento para alertar mulheres sobre golpes financeiros, fui abordada por uma senhora idosa. Ela segurou minha mão e disse:
Eu queria ter sido forte como você anos atrás. Talvez meu marido e eu ainda tivéssemos nossa casa. A dor daquela senhora me fez perceber que minha luta ainda estava longe de acabar. Por mais que eu quisesse, não poderia consertar tudo, mas poderia continuar ajudando. Cada pessoa salva, cada história recuperada, era um lembrete de que o trabalho que eu fazia era necessário. Ricardo pode ter acreditado que era um manipulador brilhante, mas no final, ele se tornou um símbolo do que não devemos permitir. Transformei o que ele tentou destruir em um legado de justiça e força. Ele está preso, cumprindo sua pena, enquanto as vidas que ele tentou arruinar estão se reconstruindo, e isso é algo que ele jamais conseguirá roubar. Agora, quando olho para trás, vejo que minha jornada não é apenas sobre pegar golpistas ou rastrear dinheiro. É sobre dar voz às vítimas, mostrar que é possível lutar e vencer, mesmo quando tudo parece perdido. E, acima de tudo, é sobre nunca subestimar a força de alguém que se recusa a ser derrotado. No final de tudo, percebi que Ricardo não destruiu minha vida, ele me deu a chance de recriá-la. Descobri uma força que nem sabia que tinha, transformando minha dor em propósito. Ao ajudar outras vítimas a se levantarem, entendi que as quedas não nos definem, mas sim a forma como nos reerguemos. Hoje, cada cicatriz que carrego é um lembrete de que a justiça é possível. E de que ninguém, por mais esperto que pense ser, pode quebrar uma mulher determinada. E essa é a minha história costumeira. Qual a sua? Escreva nos comentários. Escute a história de uma garota que descobre que sofreu um golpe de seu pai, que roubou todas as suas economias. Clique no link ao lado. Muito obrigada por me ouvir. Até a próxima!